agradeço a Deus porque na nossa adolescência nós tivemos uma liderança que nos deu voz. Sim. Foi uma época onde a gente pôde contar com uma liderança que delegou e confiou, né, assim, nós éramos adolescentes, assim, maturos, ainda vivendo as primeiras experiências, né, com o Senhor, mas a gente pôde contar com esse olhar sensível, né, dessa liderança que nos encorajou. Nós tivemos líderes que nos colocavam para fazer, que nos colocavam para ministrar sobre pessoas, sobre a igreja, né, sobre os outros adolescentes. Então, acho que isso também fez muita diferença. Olhando assim para a nossa caminhada, a gente teve esse respaldo espiritual, né? Nós nunca fomos vistos como, são adolescentes, então ainda não estão preparados, ainda são muito jovens, ainda tem muita coisa para... Pelo contrário, nós somos inseridos nesse ambiente de adoração, né? Então eu vejo dessa forma que a liderança nos impulsionou também a ter mais sede do Senhor. Né? Para mim foi especial porque eu conheci a Cristo na adolescência, né? Então eu cheguei aqui na comunidade com 13 anos, em 2001, e eu me lembro que eu me batizei num domingo e na quinta-feira era o acampamento de adolescentes, né? Que ainda não tinha nem a banda, né? Vocês ainda não... E eu lembro que quando eu desci do batismo, o Vini foi um dos caras que me abraçou, mano, a gente nem se conhecia direito. Assim, eu tinha vindo num encontro de adolescentes e me batizei. E aí lá no acampamento nós nos conhecemos, a gente ficou no mesmo quarto ali, do Vini, né, o Lucas e tal. Aí o Samuca falou, você joga bola e tal. Então assim, pra mim foi especial porque eu cheguei aqui na adolescência e rapidamente, assim, vocês foram os meus primeiros amigos, né? E aí, então assim... eu conheci vocês antes de tocar com vocês, né? Então isso, acho que é a essência, assim, eu acredito, sabe? Então a nossa amizade, a nossa aliança nasceu primeiro e o Senhor foi acrescentando ao longo dos anos, né? A questão musical, individual, mas também coletiva, né? A maneira como a gente se conhece. Então, para mim foi especial porque nasceu de uma amizade que depois um foi padrinho do outro de casamento e vivemos tantas experiências boas e ruins também, não somente entre nós, Ferro com Safia, ruins no sentido de nós comemoramos conquistas, choramos perdas uns dos outros e oramos uns pelos outros. Então, isso acho que sempre foi a essência, assim. Confirmando que nem na gente também, eu cheguei na comunidade, né, a gente era criança, mas foi justamente isso, antes do Samuca, 19 anos, Eu lembro que você brincava de pastorzinho. Samuca brincava de pastorzinho. Tinha uma gravata do Mickey. Tinha uma gravata do Mickey. Era você e a Ana Paula lá, né? Ana Paula. Você e a Ana Paula, Aí a Paulinha. Ele subia, foi brincar de pastor. Aí ele subia, acabava o culto, aí ele subia lá. De brincar de pastor. A primeira vez que eu encontrei o Samuca, ele falou, oi, seu Samuca, falou, vamos correr? Vamos. Era criança, mas é bem isso, assim, eram amizades que se firmaram, que se fortaleceram, e principalmente na adolescência. Sim. Eu lembro que às vezes a gente combinava, saía da escola, pegava o ônibus e ela podia, às vezes você já tava lá. Que a gente ia viver, né? E a gente ia lá só pra jogar videogame junto, pra orar também, pra gente ficar junto e tal. E o Senhor foi nos unindo, nos aliançando assim, e até hoje, né? Graças a Deus estamos juntos assim. O Senhor fez muitas coisas através de nós, né? Nos ensinou muitas coisas e a gente pôde, inclusive, compartilhar, enquanto a gente aprendia com o Senhor, compartilhar um com o outro e todos crescerem juntos, assim. E de pensar que, como vocês falaram, né, a forma como nos conectamos, né, foi algo assim que a gente nem imaginava que Deus tinha lá na frente para fazer, mas as coisas foram acontecendo de forma natural e sobrenatural, né? Não tem como nós dizermos, até quando você olha para, por exemplo, uma equipe de louvor, eu sempre falo muito isso em qualquer lugar que a gente pode servir, aqui na nossa igreja, enfim, você vê que às vezes acontece de o líder sempre ser ali, ter mais evidência, e aí você ter ali alguém que tá junto com ele como músicos, né? Tipo uma equipe, uma banda. Mas, cara, eu vejo que Deus fez com a gente foi muito mais do que isso. Deus nos conectou ao ponto de a gente, de fato, crescermos juntos, desenvolvermos maturidade, né? Da gente começar a ter experiências com Deus ao ponto de um contar com o outro, assim, da gente poder ser vulnerável um para o outro, né? Rasgarmos o seu. Eu lembro que as primeiras experiências que eu tive de poder confessar coisas que Deus queria mudar em mim foi com vocês, né? Foi esse tempo de mesa. Então, assim,
foi para além de música, assim, foi muito mais do que música. Obviamente que a gente tem boas memórias de como foi. Eu acho que a música ela só foi um gosto... Uma forma, né? Uma forma de conectar mais, né? Sim, sim. Ela foi ali uma linguagem pela qual também a gente podia se expressar diante do Senhor com os nossos dons e talentos. A gente começou sem saber fazer muita coisa. Lembro quando o Vini começou a fazer a primeira aula a Marina, né? Conhecendo baixo e tal. O Rico me ensinou a tocar violão. Não, e o Rico foi uma resposta de oração, né? Eu cheguei, vocês já eram uma banda, né? Uhum. Lembro, primeiro culto nosso aqui na igreja, vocês estavam voltando do primeiro acampamento de... Foi na sequência, né? Foi. Você chegou já lá? Adolescentes. Ah, O verdade. primeiro acampamento de adolescentes não tinha uma banda completa. Não Era tinha. Não tinha. Era o Era Felipe, era o Iengo no Faz- no Não, sax. mas ele tá Parecendo uma gralha. Eu não sabia Ah, tocar. então talvez Foi foi o o segundo. segundo. Foi o O segundo. Rico chegou Foi na o pós do segundo. Ele chegou segundo então em andar. 2002. Não, Na após o verdade, segundo? as músicas que a gente cantava em acampamento, a maioria era em playback, né? Ah. Que a gente ensaiava no playback e cantava às vezes, né? Ah, então foi após o segundo acampamento que você Acho que chegou? foi, Foi. eu lembro que vocês já Tinha uma existiam como banda É. e a gente foi super bem acolhido. Parece que eu fui enxertado, porque eu lembro que Verdade. chegamos a... Eu não vou saber se era uma sexta-feira ou se era uma segunda-feira. Eu acho que era uma sexta-feira. Sexta-feira. É. Sexta-feira, sexta. verdade. E quem me recebeu, que acolheu, foi o Rafa, irmão da Gabi. E aí ele me Verdade. apresentou todo mundo. Apresentou o Samuca primeiro, porque eu não lembro se estava todo mundo na Nesse dia, né? sexta. E eu não sei como, no dia seguinte, eu já tava na casa do Hélio. A gente foi jantar na casa do Hélio da Beth. É mesmo. Aí eu acabei conhecendo a Larissa lá. Já foi pra casa do... No outro Que dia, da hora isso. Chegando todo mundo. foi chegando todo mundo e acho que uma semana eu já tava... Parecia que a gente já era amigos há anos. Há muito Aí ano. virou seu cunhado. E o que me marcou muito, eu venho assim, minha família é cristã há muito tempo, né? Então, desde pequeno eu estava inserido nesse ambiente, vou chamar de religioso. Mas ainda não tinha experimentado, não sei, uma experiência real com Cristo, né? Sim. E eu lembro quando no primeiro culto de adolescente já tava, o tema já era batismo no Espírito Santo. E para mim foi algo super novo, não sei, eu não tinha contato com isso. Né? E eu lembro que naquele mês inteiro a gente se reunia no estúdio que tinha aqui Sim, embaixo, verdade. na casa um dos outros para dormir e realmente buscando o Espírito Santo até que eu me lembro, acho que foi no próprio estúdio aqui embaixo com o pastor Renato. Sim. Acabei sendo batizado e foi um marco pra mim. Eu lembro. O estúdio era só pretexto. O estúdio virou sala de oração. Teve um dia que vocês foram dormir lá em casa, você lembra? Lembro. Que a gente ficou, mano, Horas ali, horas ouvindo verdade. a mesma música do Cirilo. Sem pressa, né? É. Era o tempo de estar junto. Eu lembro quando o Rico foi batizado no Espírito Santo. Interessante, o Rico veio num contexto assim muito especial, porque a gente de fato estava tendo aquelas primeiras experiências do que é ser uma banda, né? Porque o primeiro acampamento foi um negócio meio que vamos lá, quem faz alguma coisa? Chaves naquele Show de talentos, aí vai dar. Agora o segundo a gente estava com uma expectativa absurda, né? Lembro que a gente vinha pro ensaio aqui, a gente tava com uma preocupação de quantas canções a gente ia tocar lá. Tinha uma playlist de umas 17 músicas, não lembro. Mas que a gente tava assim, ansioso. E Deus pega a gente numa sexta-feira, eu acho que é uma sexta-feira pré-acamp, e a gente é completamente estragado, assim, eu falo. Deus, assim, Não tava no repertório essa não música. tava. A música que a gente ouviu, no caso, que é Vem Neste Lugar, né, do Quilo, nunca tinha ouvido. A gente começa a ouvir, Deus nos moe ali, e ali eu acredito que uma estação muito especial de Deus, né, já havia acontecendo, mas ali foi um marco, assim, um divisor, porque nossa preocupação mudou com aquele acampamento de tocar todas aquelas músicas. Na verdade, eu acho que a gente quase não tocou quase nenhuma, mas aquela música realmente E fez quando uma- a gente volta do acampamento no domingo no culto, o pastor Denilson deixou a gente tocar essa música. que era uma expectativa gigante, né? Porque os adolescentes não tocavam de domingo, né? Não, pra gente, assim, antigamente a gente usava camisa, né? Sim. Até o padrão, né? E a gente, voltando do acampamento, tudo de Não, e aí eu camiseta, falo, mais bermuda. uma vez, uma liderança que Verdade. incentiva, que Exatamente. dá esse lugar, que ouve, né, a voz, assim. Então, E eu me Senhor. lembro que assim, fez muita diferença. pela graça do Senhor, nesse domingo que a gente voltou e eles, né, deram oportunidade de a gente
ministrou a canção, o Senhor, do mesmo jeito que se derramou conosco no acampamento, falou, marcou todo mundo, foi um derramar na igreja, assim, ficou um tempo livre, ministrando, vi pessoas ali, tem testemunhos ali de pessoas tendo visões, de pessoas falando aí teve um tempo línguas. na igreja, né? Isso. Né? De um derramar especial, né? Que começou esse movimento. O acampamento a gente não conseguia tocar. Aí Deus nos pegou de uma forma que a gente olhava para trás, o baterista ninguém tava jogado, largado no chão. O Lucas, o outro, e então assim, era uma coisa... O mais maravilhoso é que a gente, eu vejo que na nossa adolescência a gente experimentou muitas coisas boas e a gente também pôde ver a igreja experimentar conosco. Isso que foi mais lindo, a gente ver os nossos familiares, os nossos pais, as pessoas que estavam ao nosso redor, poderem experimentar conosco a presença de Cristo, né? E eu lembro de algumas experiências assim muito doidas com Deus. A gente, na casa da Larissa, a gente não tinha muito dinheiro, né? Para pedir esfirra, e a gente lá pedimos esfirra, aí daqui a pouco chega mais esfirra, Lari, mas não é aqui, moço? Não, é aqui sim, já tá pago. Não, mas não é aqui. Aí a gente, os meninos, não, é aqui sim, pode deixar aqui. E assim, umas coisas muito loucas, assim, de Deus, e a gente, nos ensaios, ouvir voz de anjos, e sentir palpável mesmo a presença de Deus, e é algo que realmente o Senhor nos presenteou naquela época, né? E eu vejo que esse é o poder da unidade entre nós, né? Porque nós não andávamos sozinhos mesmo, nós andávamos juntos, e isso é poderoso, né? É realmente viver atos, nós vivíamos atos. E foi onde as composições começaram a aparecer. Eu lembro que várias vezes a gente sentava assim, ia na casa da Marina, tava com a Larissa assim, aí fala, essas músicas aqui, vamos anotar, nossa, anotava, aí tinha uma pastinha, olha essa daqui. Uma coisa também que eu lembro, a gente não pode deixar de falar, a gente não consegue falar de UPR sem a gente falar dessa experiência que a gente teve antes dessa construção, né? Sim. Eu lembro de um dia que a gente fez, gente, não sei se vocês se lembram, era acho que uma sexta-feira, a gente combinou, vamos chegar 8 horas da manhã na igreja. E aí eu lembro que o pastor Diniz, você me pegou, que a gente morava próximo, né? Você estava com aquele CD Gotinha. E aí a gente, do Som da Chuva. Já vê e tal, né? Aí ele pegou a gente, e aí a nossa ideia era passar o dia inteiro, tipo assim, buscando a Deus. E a gente ficou, e era um negócio assim, que era algo tão marcante na nossa época, na adolescência, porque assim, adolescente a gente precisa de ter algo muito intenso para viver. Sim. Sempre se aquele negócio, adrenalina. Mas aquilo era Deus nos pegou de tal forma que a gente foi marcados por isso na presença de Deus. Então foi algo que a gente tinha prazer em fazer, em estar junto. Ninguém precisava mandar. Os nossos Exatamente. pais não precisavam falar, não, vocês Pelo precisam se contrário. reunir. Precisava às vezes falar, gente, vocês precisam ir pra casa. Na sexta-feira era o dia. Nossa! Era o dia de sair da escola e vir pra igreja. Não, chegava sexta-feira que a gente vinha almoçar aqui, queria vir almoçar aqui pra não perder tempo. Mais cedo a gente tava... E ficava até 10, 11 horas da noite, Aí tinha o culto que a Tinha gente... intimidade com Deus. que era o culto da intimidade com Deus. Mas antes do intimidade, a gente já estava destruído. O Espírito Santo já estava movendo a gente, os nossos ensaios se tornaram de verdade, sem pretextos, pra gente estar juntos e na presença. Né? Eu lembrei agora de uma vez que era uma sexta-feira, e aí a gente sempre vinha à tarde, ficava a tarde toda juntos, até a noite, pro culto, nossos pais buscavam. Aí, só que uma sexta-feira que eu não pude vir, porque tinha um trabalho da escola, que o pessoal marcou pra fazer na casa de um colega da sala. E lá, fazendo trabalho, eu falei, puxa, tá todo mundo lá na igreja. Queria estar lá, não sei o que e tal. Doido pra terminar lá. E quando terminou lá o trabalho, foi a primeira coisa. Eu nem fui pra casa, nem falei com meus pais. Eu avisei, descobri qual ônibus que passava lá, que passava aqui na igreja. Aí eu peguei e vim direto pra cá, porque queria vir pra cá. E ficando lá e sabendo Comia que pão queria com estar. mortadela, pão seco com mortadela. Sim. Isso era maravilhoso. Só fazer O Rico foi uma resposta de oração, justamente, porque nós estávamos numa fase onde a gente estava realmente ali carente dessa área, né, na guitarra, ali, de alguém que era muita característica do que nós sempre tocamos, e orávamos,
para que o Senhor enviasse mesmo. E Deus, assim, trouxe cirurgicamente, né, Rico? Você, assim, chegando numa sexta-feira de intimidade com Deus. Então, Porque ele era, assim, a gente tinha a Marina, que meio que era, que sabia mais. E aí o Ico chega, porque o Ico já era o... Aí chega um cara... Não, chegava um cara que, tipo, estudava. Mas também não, tá aprendendo ainda, né? Não, mas não... Quando você falou, faço aula, não te importa, de dar tipo... não, o cara chegou já com outro nível, já. Ele já ajudou-nos a subir o nível mesmo da nossa... Me ensinou... Aí lembro que ia eu e o Paul na casa dele aprender a tocar violão. Verdade. Você ensinou um pouco. Eu e o Paul, não sabia nunca nada, assim, aprendi. não que eu saiba, mas... Bom, esse tempo todo a gente entende que não era só a gente, né? Na verdade, essa mesa ela se estendia porque nossos pais endossavam isso. Nossos pais nos enviaram. Pelo contrário, eles tinham o maior prazer da gente estar junto e, na verdade, não era só nós. Deus fez isso com as nossas famílias, né? Então, a gente não via a hora de estar junto, numa festa. Todas as nossas famílias participaram dos melhores momentos da nossa vida. E também, infelizmente, dos momentos mais difíceis também. Então, queria louvar a Deus pela vida deles, porque eles foram e são até a nossa vida, vão fazer a diferença para sempre. Amém? Eu vou passar agora no 2015. Então, aproveitando tudo isso, 2015, na verdade, acho que foi só uma gotinha, mas já foi algo que nós vivemos de uma forma expressiva para a igreja, né? Essas canções que surgiram debaixo de relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros, se expressaram aqui em 2015, o Senhor nos permitiu viver. Como é que foi para vocês participar? O PR, na verdade, só fazendo aqui antes, eu lembro que nós fizemos um evento, nosso sonho era poder estar com jovens. Os adolescentes. Os adolescentes estar com jovens, ainda adolescentes. E nós fizemos um evento, né, que era Unidos pela Revolução. Era Unidos para Revolucionar. Para revolucionar, perdão. Era Unidos para Revolucionar, melhor. E aí era uma revolução. Porque ia ser a nossa transição da adolescência para os jovens. Era a transição, exato. Um culto só. No MAG lá. Era um culto do MAG, que é o Que a gente Ministério de preparou. Jovens, mas que os adolescentes prepararam. É isso aí. O que seria a nossa transição. Verdade. Como a nossa adolescência foi muito marcante por isso, pela presença de Deus, pela comunhão, pela nossa liderança. Essa transição foi muito significativa para a gente. Chegar no MAG, que também era um lugar que a gente sempre esperou, né? Um dia participar. Então, esse evento foi nós fazendo um culto para a juventude. E foi marcante. Então, aquilo me lembrou em algum momento, né? Poxa, uma transição. Deus é um Deus geracional. Ele é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós estamos vivendo um momento de transição. Então, Unidos pela Revolução fala muito sobre isso. Conexão geracional, ele fala muito sobre a revolução de Jesus. Não é uma revolução apenas de um ministério, não é sobre uma banda, não é sobre pessoas, uma ideia, mas é sobre Cristo, né? Ele é o motivo, ele é o centro de toda a nossa adoração. Então, pudemos registrar isso em 2015 através de canções. Como foi para vocês, assim, um pouquinho aí, participar desse processo, né? Foi, a princípio, assim, muito legal, porque era aquilo que o Senhor estava nos dando e a gente podia registrar, deixar, e ao mesmo tempo era um sonho sendo realizado, assim. Aprendizado também. Primeiro aprendemos Pra nós muito foi uma no processo, experiência nova, foi uma assim. experiência. A gente já te deu outras experiências, parte, né, de gravação e tal, mas nada de gravar mesmo, né? Sim. Assim, nesse nível projeto de- inteiro, né? projeto inteiro, com várias músicas e tal. Então E como eu falei, foi uma loucura, né? ao mesmo tempo. Então, assim, eu consigo lembrar de coisas assim, tipo, surreais. Assim, vamos ser realistas. Eu fui com Tipo eu assim, fiquei a madrugada madrugada, inteira com o Samuca os prazos- mixando. Lembra, Diego? Os Lá em prazos Osasco, lá curtos, no- tipo, tinha que fazer. A gente tem 2 dias pra fazer isso aqui. Então, assim, a inexperiência também de primeira vez fazendo e sem saber como vai fazer. A dependência, lógico, do Senhor, mas assim, a gente foi aprendendo no meio do negócio. Então, assim, eu lembro dessas coisas, de, tipo, a gente precisa gravar lá as vozes. Mas tem que ser, sabe, longe pra Chuchu, o estúdio, que era uma viagem pra gente Pra chegar lá. Alphaville, gravar as baterias. Da galera, de nós aqui, nós éramos os únicos que nós já tínhamos o João Miguel. A Gabi estava grávida do Davi Luca. Então, assim, a gente já estava numa realidade de vida diferente. Que agora vocês entendem. Mas e a gente ter que entrar num projeto desse, assim, foi bem maluco. A gente teve que... Mas era aquilo tava nos movendo. Foi muito gostoso. A gente aprendeu. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi gravar lá no estúdio do Thiago, eu tava com muito medo, eu tava com muita vergonha. Eu nunca tinha feito uma gravação em estúdio. Então, eu lembro que o Samuca chegou uma hora e falou assim, Lara, fica em paz, se solta, deixa o Espírito Santo eu falar. E Samuca
consigo, porque era muita coisa. Vai, agora, vai, gravando. Não, a primeira vez que eu fui, lembra, eu não consegui gravar porque eu tava com uma crise alérgica, meu nariz entupiu. Cheguei lá, não consegui, minha voz tava super fã, eu voltei mó triste, né? Puxa, eu não consegui gravar e tal. Mas foi um tempo muito bom. A gente vai aprendendo, né? Eu lembrei na gravação das baterias, tava eu e Felipe Mateus no estúdio do Baeta, lá em São Bernardo do Campo. Meu Deus, Outro foi lugar. gravar no Outro lugar. Não, acho que não. Talvez. A gente foi em 2 dias. Você montou? E aí foi montar a bateria. Aí na experiência, né, algumas a gente tocando, aí não rolou, não tava rolando, vamos fazer de novo e tal. Monta a bateria assim, aí a outra música muda a afinação da bateria e tal. E aí, mesma coisa. Todo esse trabalho e tal, saí de lá acho que 1h da manhã, lá de São Bernardo, pra vir pra Guarulhos, pra vir pra cá. E o legal de poder também, assim, esse projeto, de alguma maneira, ele exaltou, além de exaltar o Senhor, ele gerou uma conexão com a igreja, né? Porque era a música que é da igreja, da nossa igreja, né? Tipo assim, eram canções, por mais que tinham compositores, mas os membros se apropriam disso, né? A música tem esse poder, né? Então, não era a nova geração, a liberdade que era do fulano ciclano, não, são as nossas músicas, né? A música da Comunidade da Graça em Guarulhos. Abraçou isso. Abraçou. Sei que gravar as guitarras também foi desafio, né? Pra mim foi um momento de extrema alegria e extrema dor ao mesmo tempo. Porque na semana da gravação minha avó faleceu. Verdade. E foi a minha avó Benito Saudosa Memória, que levou toda a família pra Cristo. Nossa, ela era muito querida entre nós. Eu nunca gostei de música, quando pequeno, nunca dei a mínima. E a minha avó tocava piano. Órgão, ela tocava. Eu tocava órgão. Todo dia que eu ia pra lá, eu colocava no colo dela. Então ela que me... E eu lembro que foi... Fico um pouco emocionado. Desculpa. Eu sempre lidei bem com perdas e tal, mas a minha avó em específico me machucou muito, né? Sim. E... foi extrema alegria porque sepultou minha avó, mas tava todo mundo lá. Desculpa. Imagina, mano. Tava todo mundo lá e expressando amor, carinho pra nossa família, e no dia seguinte a gente foi lá gravar as guitarras. E com gratidão, foi muito, muito especial pra mim. E toda vez que eu escuto CD, eu lembro um pouco da minha avó. Desculpa, eu não sei porquê. Mas é importante. Mas é alegria, é esse choque de emoções. Lógico, tava triste pela perda dela, mas eu escuto CD e eu me alegro de lembrar o legado que ela deixou na nossa família. Você ter registrado isso. Sim. Cara, isso é maravilhoso. Porque por mais que a gente tava vendo algo coletivo, mas cada um tem a sua experiência ali, né? Com Deus, a sua história, o seu momento. Por exemplo, o que significou as canções que foram gravadas, que Deus deu pro dia, Liberdade, por exemplo, tem tudo a ver com a história que ele viveu ali, de família. São muitas coisas, né? É muita coisa ali junto, né? Eu lembro que foi até um desafio, né, Henrique? Você tava gravando. Foi buscar, porque você chegou a passar mal, não lembro, né? Foi isso mesmo? Foi, eu cheguei, Você desmaiou? Porque agora eu não alguma coisa assim. Acho que não. Não sei se foi porque a minha desmaio, avó mas tava foi- debilitada, eu saía da gravação. Você não tava bem, No meio porque ela não tinha como mandar as coisas. Eu ia buscar na casa dela, levar pro hospital. Sim. A gente gravou 3 dias de gravação, não lembro direito. Mas foi... Nós fomos esticados, né, cara? Sim. Então, pra gente foi uma escola de Deus, uma escola de maturidade. Esse deslocamento, a gente nem imaginou quanto Deus também estava trabalhando em nós, né? A gente entendeu que é sacrifício, né? De louvor também. Não era por um projeto, eu sei que o projeto, óbvio, era trazer alegria, mas era muito mais do que isso. E a gente vê o resultado disso hoje, de fato, valeu todo esse esforço, né? E as pessoas cantam até hoje. Até hoje, são canções que marcaram e marcam até hoje a nossa igreja, em outros lugares também que a gente já pude ver a expressão do amor de Deus também, testemunhos. Esses dias mesmo, irmãos, assim, amigos, eu não tinha contado, mas eu estava pregando numa igreja agora domingo e um irmão veio e começou a chorar e falou, cara, eu sempre quis te dar um abraço. Eu falei, cara, como assim, né? Ele falou, eu estava no encontrão e vocês estavam tocando a música Nova Geração e aquela música fez eu voltar para Jesus no encontrão. Aquilo ali mexeu comigo, marcou a minha história no momento. Eu falei, cara, então a gente não imagina o que Deus vai fazer através disso, né? Por exemplo, a música Liberdade, né, Gi? Foi um contexto totalmente de restauração familiar, né? Sim,
Minha mãe conheceu a Cristo, me levou meu irmão, mas meu pai ainda, né, enfim, estava vivendo um contexto ali de um casamento de muita dificuldade, uma crise. E aí o Senhor me deu essa canção, eu lembro que até liguei, a gente nem namorava ainda, mas eu liguei, assim, escrevi, assim, não escrevi inteira, mas escrevi umas partes, assim, falei, nossa, Larissa, ó, enfim. E gravar, na hora, eu gosto muito de trazer a memória quando eu tô cantando, gravando ou não, tô no louvor, passando algum momento, assim, eu gosto de trazer na minha memória uma situação, porque eu acredito que me dá mais gratidão, assim, ao Senhor, né? Então, enquanto eu estava gravando, eu comecei a lembrar dos dias, as crises, as tensões, e como o Senhor realmente, assim, me deu, nos libertou mesmo, assim, deu um presente, e poder gravar isso, assim, e saber que também tá abençoando as pessoas, né? Eu queria falar uma coisa, assim, para nós, é muito bom e seguro nós sermos conduzidos, liderados por vocês, Samuca e Gabi, porque vocês sempre nos encorajaram. Vocês, aquilo que Deus derramou sobre vocês dois, né? Vocês, às vezes a gente fica até meio duvidando, será que é pra gente, será que não é? Mas assim, muito obrigada, porque vocês, além da amizade, né, que a gente tem, que como a gente falou, mas a gente tem por vocês, a gente respeita a unção que vocês carregam, né? Então a gente tem profundo respeito e admiração pela liderança de vocês dois, e mais esse projeto também, né? Porque a gente é meio maluquinho, né, Samuca? Assim, a Samuca meio... Falta um parafuso. Um parafusinho ali, né? Mas a gente já conhece. E o mais louco é mas vocês ainda nessa isso que eu ia loucura. falar. O pior é a gente que confia. A gente não sabe se é o louco que dá ideia ou se é o outro que imagina. Exatamente, mas vocês nos empurram, né, a subir um pouquinho mais, né? Vamos lá, agora nós vamos para mais. Mas Samuca não vai dar, tá muito assim. Não, vamos lá. E, então eu louvo a Deus pela vida de vocês. A gente é muito privilegiado de ter vocês como amigos e líderes do nosso pessoal, da nossa galera. A gente não tem nem palavras. A gente que é privilegiado de ter vocês do nosso lado. Aliança é uma coisa que a gente, de fato, assim, se pudesse descrever, eu acho que é o que a gente viveu. Assim, traduzir isso que a Bíblia mostra, né, de Deus. E é o que a gente deseja para os nossos filhos. Eu desejo isso e o legal é que eu conto para os meus filhos aquilo que a gente viveu. Eu conto pro meu filho assim, eu amo eu falo assim, nossa, eu sempre gostava dos meus colegas da escola, mas eu falei assim, filho, quando eu conheci os meus amigos, assim, para mim já perdeu todo o sentido, assim, então isso é muito... É um testemunho. E a gente ora para isso, né? Para eles viverem isso daí. E principalmente de tudo que a gente viveu, que nós estamos debaixo de uma unção, né? De uma direção de Deus para a nossa vida, a gente entende que tudo que o Senhor faz não morre numa geração, mas dá continuidade. Eu gosto muito do Salmo 145, que ele fala que uma geração contará a outra. E várias outras gerações vieram depois de nós. E elas estão contando, elas estão vivendo isso. Né? Nós estamos se alegrando de saber que esse trabalho está continuando. Ainda em nós, mas também através dessa geração. E por isso que nós entendemos que o PR, o projeto que o Pai quer nos trazer, ele vai dar continuidade. A gente tem no coração de, neste ano, poder mais uma vez trazer a igreja, né, para celebrarmos juntos novas canções, talvez lembrar outras que a gente viveu e entendermos que essa a nossa igreja e para onde o Senhor quiser que esse projeto alcance, possa desfrutar disso tudo, porque nada acontece por um projeto, tudo acontece por uma experiência. Nós queremos, na verdade, traduzir uma experiência sólida, contínua, firme e que possa alcançar, continuar alcançando o coração das pessoas, né, gente? Falei, gente, isso aqui é só uma síntese, porque é muita vivência. E a gente quis trazer algumas coisas aqui. Talvez a gente vai fazer a parte 2, 3, 4, lá onde o Senhor quiser que a gente faça. Né? A gente sabe que cada um de vocês também tem aí objetivo, um projeto de vida, tem uma estação que o Senhor tem para a vida de vocês, para cada um, mas nós sabemos que isso aqui nunca vai morrer, nunca, e pelo contrário, vai se multiplicar. Então meu coração se alegra de desenvolver isso. Eu vou parar de falar, senão eu não vou conseguir. Não, é isso, assim, também muito feliz de poder glorificar Jesus, né? Mais um projeto. Tem outras pessoas, né, que não estavam, eu acho que isso é legal, uma boa parte da nossa igreja não estava